Olá a todos, sejam bem-vindos. Hoje vamos desvendar um universo que, apesar de fazer parte do nosso cotidiano, pouca gente conhece a fundo. É verdade. A segurança privada no Brasil. Uhum. E acreditem, a realidade por trás dos uniformes e das rondas noturnas é muito mais complexa e interessante do que a gente imagina. Sem dúvida. É um mundo com suas próprias leis, seus desafios e principalmente muitas histórias. E quando a gente fala de segurança privada, é impossível ignorar a figura central, o vigilante. Afinal, são eles que estão na linha de frente garantindo proteção de pessoas e patrimônios em todo o país. Esses profissionais estão por toda parte, né? Bancos, lojas, condomínios. É impressionante como a presença deles se tornou comum no nosso dia a dia. Mas você já parou para pensar como esse setor cresceu tanto no Brasil? Eu me deparei com um estudo que mostra um dado assim surpreendente. A partir da década de 90, a segurança privada experimentou um verdadeiro boom por aqui. É verdade. Esse crescimento exponencial, ele tem algumas explicações bem interessantes. O estudo aponta, por exemplo, a crescente sensação de insegurança nas cidades, impulsionada pelo aumento da criminalidade. Pessoas, elas passaram a buscar formas de se proteger e a segurança privada acabou se tornando uma alternativa, digamos, mais acessível. Faz todo sentido, mas mesma coisa, essa ideia de que os condomínios de luxo são os maiores clientes da segurança privada procede. Na verdade, não. É um mito bastante comum. O estudo revela que os maiores contratantes, na verdade, são o setor público, bancos e indústrias. A demanda por segurança privada vai muito além dos muros dos condomínios, atendendo a uma necessidade mais ampla da sociedade. Nossa, que interessante. Realmente quebra um pouco a imagem que a gente costuma ter. Mas, em termos de legislação, como funciona a regulamentação desse setor no Brasil? A segurança privada é um setor bastante regulamentado no Brasil. A Lei 7.102, de 1983, é o principal marco legal, definindo as diretrizes para a atuação das empresas e dos profissionais de segurança. E o órgão responsável por fiscalizar tudo isso é o Departamento de Polícia Federal, o DPF. Falando da Lei 7.102, eu fiquei surpreso com a quantidade de exigências para se abrir uma empresa de segurança privada. Capital mínimo, autorização do DPF, é um processo bem rigoroso. Sim, a lei exige um capital mínimo bastante alto para garantir que as empresas tenham estrutura para operar. Além disso, a autorização do DPF é essencial, pois demonstra que a empresa atende a todos os requisitos de segurança e idoneidade. E a Lei 7.102 não para por aí. Ela define, por exemplo, o número mínimo de vigilantes que uma empresa precisa ter para funcionar. E não podemos esquecer da Portaria 387, que regulamenta os veículos de transporte de valores, né? Me chamou a atenção o nível de detalhamento da legislação, especificando até o tipo de sirene que esses carros devem usar. É verdade. A legislação brasileira busca cobrir todos os aspectos da segurança privada, garantindo a proteção tanto dos profissionais quanto do público em geral. Mas vamos falar um pouco sobre os próprios vigilantes, afinal são eles que colocam a mão na massa, certo? Com certeza. E a formação desses profissionais é fundamental, né? A lei exige nesse sentido. A Portaria 992, de 2004, é responsável por regulamentar os cursos de formação para vigilantes. Ela define a carga horária mínima, o conteúdo programático e até as disciplinas que devem ser ministradas. Dei uma olhada na portaria e, além das disciplinas mais óbvias, como defesa pessoal e armamento e tiro, me chamou a atenção a presença de disciplinas como relações humanas no trabalho e ética e disciplina. Interessante, né? Essas disciplinas mostram que o vigilante não é apenas um agente de segurança, mas também um profissional que precisa lidar com o público, saber se comunicar e agir de forma ética em diversas situações. Sem dúvida. Mas, infelizmente, a gente sabe que muitos vigilantes enfrentam condições de trabalho bastante precárias. Salários baixos, alta rotatividade. Quais são os principais desafios para essa categoria? É verdade, a realidade de muitos vigilantes é bem desafiadora. A alta rotatividade, por exemplo, é um problema crônico no setor. Muitos profissionais acabam buscando outras oportunidades por causa dos baixos salários, da falta de perspectiva de crescimento. E essa rotatividade constante impacta diretamente na qualidade do serviço, né? Afinal, a experiência e o conhecimento vigilante são fundamentais para garantir a segurança. Com certeza. Um vigilante experiente, ele conhece os pontos vulneráveis, sabe como agir em situações de risco, tem mais jogo de cintura para lidar com o público. A falta de investimento na formação e na retenção de talentos é um dos grandes gargalos do setor. Voltando à questão da formação, você mencionou a Portaria 992, que define as diretrizes para os cursos de vigilante. Mas qual é a carga horária mínima exigida para a formação básica? A Portaria 992, ela estabelece uma carga horária mínima de 160 horas para o curso de formação de vigilante. É um curso bem completo que aborda desde noções de direito, direitos humanos, até técnicas de defesa pessoal, armamento e tiro, primeiros socorros, combate a incêndio. Uau, realmente é bastante coisa. E a gente sabe que o uso de armas de fogo é uma realidade para muitos vigilantes. Como a legislação regulamenta essa questão? A Lei 7.102 é
bem clara. O vigilante só pode utilizar arma de fogo se estiver devidamente autorizado e em serviço. E para obter essa autorização, ele precisa passar por um treinamento específico de armamento e tiro, além de comprovar aptidão psicológica para o uso da arma. E esses testes psicológicos, eles são rigorosos. Sim, a avaliação psicológica é uma etapa fundamental do processo. O objetivo é garantir que o vigilante tenha um perfil adequado para lidar com situações de estresse e de pressão e que ele não represente um risco para si mesmo ou para as outras pessoas. Faz sentido, afinal, o porte de arma é uma grande responsabilidade. E além do curso de formação básico, existem outros tipos de treinamento para os vigilantes. Sim, a Portaria 992 prevê cursos de extensão, para especializar os vigilantes em áreas específicas, como segurança pessoal privada, escolta armada, transporte de valores, segurança em eventos, entre outros. E esses cursos de extensão, eles são obrigatórios. Depende da função que o vigilante vai exercer. Por exemplo, para trabalhar como segurança pessoal privada ou escolta armada, o curso de extensão é obrigatório. Já para outras funções, o curso de extensão pode ser um diferencial na hora de conseguir uma vaga de emprego. Falando em diferencial, lembra que a gente comentou sobre a Carteira Nacional de Vigilante, a CNV. Ela se tornou um marco na profissionalização da categoria. Com certeza. A CNV é um documento que comprova a qualificação do vigilante e a sua regularidade perante a lei. Ela foi criada pela Portaria Oficial de Polícia 91, de 2005, e é obrigatória para o exercício da profissão. E como o vigilante faz para obter a CNV? Ele precisa ter concluído o curso de formação de vigilante em uma escola credenciada pela Polícia Federal, além de atender a outros requisitos, como ter idade mínima de 21 anos, estar em dia com as obrigações militares e eleitorais e não possuir antecedentes criminais. Parece um processo, assim, bastante criterioso. E qual a validade da CNV? A CNV tem validade de 5 anos. E para renová-la, o vigilante precisa passar por um curso de reciclagem, atualizando seus conhecimentos, suas técnicas. Essa exigência de reciclagem periódica é fundamental para garantir que os profissionais sejam sempre preparados para enfrentar os desafios da profissão. E quais são os maiores desafios que os vigilantes enfrentam hoje em dia? A gente já falou sobre os baixos salários, a alta rotatividade, mas o que mais impacta a vida desses profissionais? A falta de reconhecimento profissional é um dos grandes problemas. Muitas vezes o vigilante ele é visto como um profissional de segunda categoria e a sua importância para a segurança da sociedade não é devidamente valorizada. É verdade. O vigilante está ali, na linha de frente, protegendo vidas e patrimônios, mas muitas vezes não recebe o respeito e a remuneração que merece e a jornada de trabalho como é. Imagino seja bem puxada. Sim, a jornada de trabalho do vigilante costuma ser bastante intensa, com plantões longos, trabalho noturno e exposição a situações de risco. E muitas vezes os vigilantes não contam com o suporte adequado da empresa, seja em termos de equipamentos de segurança ou de apoio psicológico para lidar com o estresse da profissão. É fundamental que as empresas invistam na segurança e no bem-estar dos seus vigilantes. Afinal, eles são peça-chave para o sucesso do negócio. Com certeza. Um vigilante bem treinado, motivado e amparado pela empresa tem muito mais condições de desempenhar suas funções com eficiência e garantir a segurança de todos. E voltamos para a nossa conversa sobre a segurança privada no Brasil. A gente mergulhou bastante na rotina e nos desafios dos vigilantes profissionais que muitas vezes passam despercebidos, mas que são tão importantes para a nossa sociedade. É verdade. E para a gente entender melhor a complexidade desse universo, é importante a gente analisar o contexto em que a segurança privada se insere, né? O crescimento do setor nas últimas décadas, impulsionado por fatores como o aumento da criminalidade, a sensação de insegurança. Isso trouxe uma série de desafios, de questionamentos. Um dos pontos que me chamou a atenção foi a questão da percepção pública, né? Muita gente tem uma visão de que o vigilante é um profissional menos preparado, digamos assim, do que um policial, por exemplo. Como você vê essa questão? Olha, essa é uma questão delicada. É importante a gente lembrar que o vigilante ele não tem a mesma formação, as mesmas atribuições de um policial, né? Ele atua na prevenção, na proteção de patrimônios, na segurança de pessoas em ambientes específicos, como empresas, condomínios, eventos. E essa diferença de atribuições, ela fica bem clara na legislação, né? Exatamente. A Lei 7.102, ela delimita as funções do vigilante, né? Diferencia das funções de outros profissionais da segurança pública. É fundamental que a sociedade compreenda essa distinção, né? Valorize o papel do vigilante dentro da sua área de atuação. E a formação dos vigilantes, como ela contribui para a profissionalização do setor. A formação é um pilar fundamental, né, para a qualificação, para a valorização da categoria. A Portaria 992, que regulamenta esses cursos, ela busca garantir um padrão mínimo de conhecimentos e habilidades para os vigilantes, né, abordando temas como noções de direito,
técnicas de defesa, armamento e tiro, primeiro socorro. E a exigência da Carteira Nacional de Vigilante, a CNV, também ajudou nesse processo de profissionalização, né? Com certeza. A CNV, criada pela Portaria 891, ela se tornou um marco na regulamentação da profissão, né? É como se fosse uma identidade profissional do vigilante. Atesta a qualificação dele, a regularidade perante a lei. Mas ainda há muito a ser feito, né? A gente viu os baixos salários, a alta rotatividade, a falta de reconhecimento. Quais os caminhos para superar esses desafios, fortalecer a segurança privada no Brasil? Eu acredito que a valorização do profissional é essencial, né? Investir em melhores salários, planos de carreira, treinamentos, um ambiente de trabalho mais seguro, mais saudável. E a sociedade também precisa reconhecer a importância do vigilante para a segurança no dia a dia. Verdade. Segurança é um direito de todos e a segurança privada ela tem um papel fundamental nisso. É preciso quebrar os estigmas, valorizar esses profissionais, enxergar a segurança privada como aliada na construção de uma sociedade mais segura, mais justa. É isso. E para a gente finalizar, deixa uma provocação para quem nos acompanhou até aqui. Qual o futuro da segurança privada no Brasil? Como a tecnologia, a inteligência artificial, as novas formas de criminalidade vão impactar esse setor? São questões complexas que merecem a nossa atenção, a nossa reflexão. É isso aí. Esperamos que essa nossa conversa tenha aguçado a sua curiosidade, né? Ampliado o seu olhar sobre esse universo que está tão presente nas nossas vidas. E fica o convite para você continuar buscando informação, questionando, se engajando em debates que contribuam para a gente construir uma segurança mais justa, mais eficaz e mais democrática para todos. Até a próxima!